Eu não queria, presidenta, ter que subir aqui na nossa tribuna hoje para poder falar sobre o assunto que eu terei que falar. Mas, infelizmente, a conformação das coisas, deputada Carol, me obrigou. Porque a gente tem vivido uma situação em Minas Gerais, uma das pautas mais importantes do nosso Estado, que é a cultura, injustificável. Quem acompanha o meu mandato sabe que a gente tem tentado, desde o início, deputado Sargento Rodrigues, manter um trabalho permanente com os trabalhadores da cultura. Um trabalho presente, um trabalho atento, um trabalho que ainda tem muito para melhorar e muito para crescer, obviamente, mas que tem sido um esteio para os trabalhadores da cultura em vários aspectos e em vários momentos. A gente passa junto aos trabalhadores do audiovisual, aos trabalhadores do artesanato, aos trabalhadores do teatro, aos trabalhadores de todas as expressões culturais. E eu preciso fazer um contexto para dizer sobre o que a gente tem vivido aqui no Estado. No ano passado, eu acredito que os senhores se lembram, o deputado Arlen deve se lembrar, o deputado Zé Guilherme, eu tenho certeza que se recorda, porque me ajudou muito nesse processo, a gente conseguiu aprovar aqui na casa uma emenda muito importante. A gente conseguiu aprovar uma emenda à lei orçamentária do exercício desse ano, de 2025, que colocou os recursos do Fundo Estadual de Cultura na base que não pode ser contingenciável do orçamento do Estado. O que quer dizer? O dinheiro do Estado, aquela pizza, aquele bolo, tem um pedaço que o governo pode contingenciar, seja porque quer, porque é incompetente do ponto de vista fiscal, porque não se planeja direito, ou porque de fato foi necessário. E tem um pedaço que não pode contingenciar, são as despesas obrigatórias, por exemplo, com os aposentados do Estado. A gente colocou o Fundo Estadual de Cultura dentro dessa base que não pode ser contingenciada. E qual foi o argumento para a gente fazer isso? Eu estava conversando sobre esse assunto agora há pouco com o Douglas, que é vice-prefeito de Tuiutaba e nos honra aqui com a sua presença, e eu estava explicando para ele a situação. O nosso argumento para proibir esse contingenciamento na lei foi o argumento muito simples de que o dinheiro do Fundo Estadual de Cultura não é um dinheiro do Estado. O dinheiro do Fundo Estadual de Cultura é um dinheiro que os trabalhadores da cultura colocam lá dentro. Por quê, Leninha? Por quê, presidenta? Porque o que a gente tem é o seguinte: o Fundo Estadual de Cultura ele é composto pelas contrapartidas que os trabalhadores da cultura colocam lá dentro. Então, se você aprova um projeto, deputada Carol, de 100 mil com uma grande empresa, você é obrigado pelo Fundo Estadual de Cultura, pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a colocar 20%, 25%, 30% do que você aprovou dentro do fundo. Isso é obrigatório. Então, esse recurso que a gente tem hoje, que está em cerca de 112 milhões, não tem dinheiro de governador. O governador Romeu Zema não colocou 1 milhão lá, porque ele não entende cultura como pauta necessária. E tudo bem, isso é legítimo e democrático, ele foi eleito. Mas os 112 milhões que lá estão foram colocados por alguém. E quem os colocou foram os trabalhadores da cultura. Então, vamos lá. Nós aprovamos essa emenda. Além disso, como a gente faz o serviço completo nesse mandato, ou a gente pelo menos tenta fazer, a gente fez uma outra emenda, que foi muito importante, que foi uma emenda para garantir o desbloqueio desse recurso. Por quê? Porque, além de constar no orçamento, a gente precisava também garantir que o Poder Executivo estava autorizado a abrir um crédito suplementar no valor total do fundo, ou seja, de até 112 milhões, se fosse necessário para suprir as demandas do Estado na área cultural. A gente aprovou também, em 2023, a lei que garante o Decentra Cultura Minas Gerais e a Política Estadual de Cultura Viva. Quem acompanha o nosso mandato também deve saber, eu acho que o deputado Zé Laviola sabe, porque na época ele até brincou sobre isso comigo, que esse foi o primeiro projeto do governo que eu elogiei. Eu não só elogiei esse projeto, eu pedi voto para esse projeto. Eu pedi voto, colega deputado por colega deputado, porque eu considerei que era talvez uma das primeiras pautas boas que o governo mandava para essa casa. Porque 90% das pautas que o governo manda para cá são ou para a gente tirar direito de alguém, ou para a gente vender alguma coisa, ou para a gente fechar um negócio. É basicamente isso que o governo Zema faz. Mas, enfim, chegou um bom projeto. A gente melhorou ele ainda mais na Comissão de Cultura. A então deputada Macaé, que hoje é ministra, teve um papel super importante nisso, inclusive. E a gente conseguiu garantir esse avanço tão importante. E aqui no Decentra estão colocadas coisas muito claras nessa lei enviada pelo governador através do seu secretário de Cultura. Por exemplo, Leninha,
que o Conselho Estadual de Cultura tem que ser consultado para elaborar as diretrizes e as prioridades dentro do uso do recurso do FEC. Se a lei não for suficiente, tem um decreto que diz a mesma coisa. E aí, a gente tem uma situação inadmissível acontecendo. Na primeira reunião do ano do Conselho Estadual de Cultura, o secretário de Cultura representado disse que gostaria que os conselheiros repetissem o processo do ano passado, que seria dizer as diretrizes que eles gostariam de seguir para os investimentos desse ano. No ano passado, por exemplo, a gente viu o Afromineridades, que foi um sucesso. E foi um sucesso justamente porque foi construído coletivamente. Não saiu da cabeça de uma pessoa, seja ela PhD ou não. Beleza, deu tudo certo, o edital foi feito, nós tivemos que pressionar no final para os pagamentos acontecerem a contento, mas tudo deu certo. Agora, na segunda reunião, o que a secretaria disse para os conselheiros? Que eles haviam decidido como seria utilizado o recurso do Fundo Estadual de Cultura desse ano. Sim, eles haviam decidido. Eles decidiram como eles vão usar 22 milhões de reais. Para que conselho, gente? Fecha o conselho. Fecha o Conselho Estadual de Cultura. Porque a gente não precisa de conselho se o secretário decide tudo sozinho. E aí eles criaram um programa Restaura Minas 2, Restaura Minas 2, Restauração e Promoção do Patrimônio Cultural. Eu sou uma defensora do patrimônio e defendo que seja gasto o que precisar ser gasto com as nossas igrejas, com as nossas casas históricas, com todos os espaços. Aqui, ó, a gente tem pensão, a gente tem capela, a gente tem solar, a gente tem sobrado, a gente tem um monte de lugar importantíssimo que compõe a história de Minas Gerais, que vai ser reformado com esses 22 milhões. Agora, nós temos 112 milhões no fundo. Se a gente tem 22 milhões liberados para o fundo nesse ano por decisão administrativa do governo e não por falta de dinheiro, e o secretário decidiu usar 20 milhões para o Restaura Minas, tendo 112 milhões no fundo, o mínimo que a gente deve fazer é ter a liberação de mais 20 para os outros trabalhadores da cultura. É ter a liberação de mais 20 para quem está na música, para quem está no teatro, para quem está no artesanato, para quem está nas artes plásticas, para quem está na dança, para quem está em todas as outras expressões culturais. Que se invista os 20 milhões no patrimônio, nós ficaremos muito orgulhosos, mas que não se prejudique os outros trabalhadores. E aí, Leninha, sabe o que é o pior? A Secretaria Estadual de Cultura disse o seguinte, que os outros setores não estão prejudicados, porque agora tem, por exemplo, a Política Nacional do Aldir Blanc. Sabe o que parece? Que o governo do Estado está falando que quem banca a cultura em Minas Gerais é o governo do presidente Lula. É isso que eles estão falando. Porque a gente tem recurso nosso. E a Secretaria Estadual de Cultura tem que ser capaz de operar sobre os nossos recursos, que, inclusive, eles não colocaram R$1. Quem colocou foram os trabalhadores da cultura. Então, gente, a gente está mais uma vez tendo que cobrar publicamente o secretário estadual de Cultura e Turismo, porque, mais uma vez, ele está tomando as decisões da própria cabeça e não está conversando com os conselheiros eleitos para o Conselho Estadual de Cultura para tomar essa decisão. Eu repito, porque eles já tentaram desvirtuar a minha fala uma vez. Sou 100% a favor da gente utilizar esses 20 milhões e muito mais, se for possível, para o patrimônio histórico. Mas que sejam liberados outros 20 ou outros 30, porque é possível, tem 112, para os outros trabalhadores da cultura. Também me causou muito estranhamento, Leleco, porque o presidente do IFAM, o Leandro Graça, acabou de vir aqui em Minas Gerais, lembrando que o presidente do IFAM é do meu partido, do Partido Verde, nos orgulha muito da nossa federação. Ele acabou de vir a Minas Gerais liberar 23 milhões para restauro de igrejas. É para competir? Aí tem que liberar 20 também? É isso que eles querem? Está muito estranho. Então, eu não acredito que a gente vai prejudicar todas as classes de trabalhadores da cultura para que a gente possa ou fazer uma competição, ou mostrar que porque alguém é PhD, alguém sabe mais do que todos os outros conselheiros. E eu acredito, para fechar, que se o patrimônio é tão importante para o secretário Leônidas, ele já deveria ter regulamentado e ter colocado R$1 dentro do Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio Histórico. Esse fundo que foi instituído pelo decreto 42.281 em 2002, minha gente. Em 2002. E que esse governo, que está lá há 6 anos, não pôs R$1 lá dentro.
Mais uma possibilidade. Com a queda da igreja lá na Bahia, será que eles estão com medo de cair a igreja aqui também, porque eles ficaram ignorando esse assunto? E aí agora tem que correr, porque imagina só, tem que mostrar que o governo do Novo não deixa cair a igreja, que eles cuidam do patrimônio. Cuidem do patrimônio, invistam esses 20 milhões, mas liberem mais 20 milhões para os outros trabalhadores da cultura, porque essa é uma questão de justiça. E aí eu quero dizer, presidenta, que a gente vai pedir uma audiência pública sobre esse assunto. E eu vou convidar o secretário. O secretário foi convidado na Assembleia ano passado dezenas de vezes. E aí, como ele não veio, eu fui obrigada a convocá-lo. Ninguém gosta de convocar ninguém, é muito ruim. Mas, uai, você convida uma vez, você convida outra vez, você convida 4 vezes. A pessoa está lá, sendo fiscalizada. Essa casa serve para isso, eu recebo para isso, inclusive. E o homem não vem, eu tenho que convocar. Não tem outro caminho. Então, eu estou aqui dizendo de público que o secretário será convidado e que eu espero que ele compareça. Porque se ele não comparecer, ele será convocado para explicar como foi feito esse programa, quem foi ouvido, como foi feita a escolha dos 13 locais que vão ser restaurados. Porque já tem gente reclamando que tem igrejas, capelas, sobrados super importantes e históricos nas suas cidades que não estão nessa lista. Como que isso aqui foi feito? Teve uma consulta pública? Como é que aconteceu? Porque o conselho não foi ouvido. Então, o que a gente precisa é ter esse tipo de informação. E teremos na audiência pública, se Deus quiser, com o comparecimento do secretário. Eu digo e repito, o dinheiro do Fundo Estadual de Cultura não é de ninguém. Mas ele é muito menos do governador, que não colocou R$1 lá dentro. E muito menos do secretário de Estado de Cultura e Turismo, que também não colocou R$1. Liberem esse dinheiro, que aí a gente pode fazer muito mais do que 20 milhões para o patrimônio. A gente pode fazer muito mais do que 20 milhões para o teatro, para a música, para a dança, para o que quer que seja. Essa é uma pauta prioritária do nosso mandato e a gente vai acompanhar isso muito de perto. Como a gente acompanhou a execução da PENAB, como a gente acompanhou a execução do FEC no ano passado, que o secretário tentou colocar a culpa na Assembleia, a gente vai acompanhar isso muito de perto. E agora eu passo a palavra para o meu amigo deputado Leleco.